Queridos, vamos nos reencontrando com esta obra fundamental da autoria do Espírito Emmanuel, por intermédio de Francisco Cândido Xavier, Caminho, Verdade e Vida. O tema escolhido para hoje é o de número 3, Examina-te. E o aresto evangélico é o seguinte: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. E antes de ingressarmos propriamente no tema evangélico proposto por Emmanuel, eu quero abrir um breve parênteses para contar para vocês um pouco sobre a formação da ideia das cartas, como Paulo teve essa ideia. E esse episódio é relatado na obra Paulo e Estevão. Na capa desta obra vocês encontrarão Francisco Cândido Xavier, o médium, Emmanuel, o espírito comunicante. Entretanto, nas linhas e entrelinhas desta obra, vocês verão que parece ser Emmanuel, o médium de Paulo e Estevão. Parece que a obra, nas suas tricas, nos seus relatos cheios de subjetividade, de emoção muito íntima e pessoal, é uma obra ditada por Paulo e por Estevão para Emmanuel. De modo que nós temos aí, ao meu humilde ver, nós temos aí uma espécie de duplicidade psicográfica. De um lado Chico, de outro Emmanuel. Chico como intermediário de Emmanuel e Emmanuel como intermediário de Paulo e de Estevão. E no capítulo 7 desta obra, denominado As Epístolas, vocês encontrarão um relato muito bonito, em que Paulo está na igreja de Corinto, que na época era uma sede muito importante do cristianismo, resolvendo assuntos, despachando determinações, orientações. E eis que ele começa a receber quase que diariamente emissários de outras igrejas solicitando a sua presença naquelas localidades. As demandas eram muito grandes, assim como as distâncias. E então Paulo, premido por todos aqueles pleitos, aquelas solicitações, ele, ao final de um determinado dia, ele segue para a igreja no silêncio da prece e se dirige a Deus, pede a Jesus que o ilumine no sentido de que ele possa ser um instrumento eficaz, efetivo, de resposta às necessidades da nova igreja cristã. E neste pleito, à medida em que ele vai se envolvendo, ele ouve uma voz. A voz do próprio Jesus, que em primeiro lugar o apacenta, o tranquiliza, dizendo que ele de fato está realizando o que é possível realizar, mas que como as demandas são inúmeras, que ele deve se programar para respondê-las, para atendê-las através de cartas. Então, a ideia das cartas vem para Paulo pelo próprio Jesus. E nesse capítulo 7, no final desta menção, Jesus inclusive diz a ele que vai designar como seu auxiliar, ou melhor dizendo, como seu tutor, Estevão. E nós que conhecemos a história, sabemos que Estevão foi o primeiro mártir cristão. O nome Gesiel de batismo, ou melhor, o nome originário Gesiel dos hebreus, que se transforma em Estevão pelo batismo cristão.
Estevão é o primeiro mártir apedrejado. Ele desencarna por apedrejamento, por determinação, exatamente de Paulo. Vejam vocês a ironia das coisas e como há simbologia nos processos de fixação do cristianismo, das ideias cristãs, de como nós temos exemplos vivos destas ideias de perdão, de humildade, de amor, que são vivenciadas pelos primeiros cristãos. E então Paulo acolhe este indivíduo como seu mentor. Estevão acolhe como seu mentor e dá sequência a essa obra fabulosa. E isto para nós é um sinal, né? É uma manifestação, é um manifesto de que é possível. Muitas vezes, nos atendimentos que temos na casa, nós ouvimos as pessoas reclamando dificuldades e se sentindo impotentes, até para adotar o caminho correto, o caminho da cristandade, o caminho da reforma íntima, porque as pessoas não se acham capazes, porque os seus erros acabam prendendo-as como se elas estivessem atadas, amarradas, né? Eu não sou capaz porque eu sou um pecador, né? Eu não sou capaz porque eu tenho uma folha de erros e de equívocos. Então tudo isso para mim é muito intangível. E Paulo é exatamente a antítese de tudo isso, é o exemplo vivo de que mesmo com os erros que nós temos em nossos caminhos, e todos nós os temos, todos somos capazes, sim, da redenção, de nos recobrarmos, de nos elevarmos seguindo a trilha evangélica. Então é um sinal, é um manifesto para que nós reflitamos. Paulo é o nosso grande exemplo, que significa a possibilidade da auto-iluminação. Pois bem, feito esse parênteses, nós vamos falar um pouquinho sobre esta carta de Paulo aos Filipenses, especificamente esse capítulo 2. E nesse capítulo 2 nós vamos encontrar uma exortação de Paulo à comunidade de Filipos no sentido de manter a humildade, no sentido de manter a unidade da igreja através da humildade. Ele exalta isso. A igreja de Filipos era uma igreja comandada por uma senhora de nome Lídia. Ela constituiu a igreja em sua casa. E então Paulo faz esta menção, né, para que os colaboradores da igreja, para que os integrantes da igreja se comportem sem vaidade, sem espírito de vanglória, atuem pela realização do princípio da ideia cristã, sem querer aparecer, sem querer ter proeminências. É uma advertência bastante oportuna e que vale para todos os tempos. Para todos os tempos. Porque o grande problema dos matizes religiosos, das vertentes religiosas, é exatamente esse. É a necessidade que nós encontramos em alguns indivíduos de aparecer, de firmar a sua posição em face do outro. Não porque isto seja doutrinariamente importante, mas por uma questão de ego, por uma questão de orgulho. Então, os egos nas coletividades, também nas coletividades religiosas, eles aparecem de forma muito proeminente. E o recado, o aviso é para que haja uma contenção, para que se renuncie o eu pelo nós, para que se haja com humildade, sem espírito de supremacia, sem a necessidade de contenda, de embate e de triunfo sobre o outro, porque não é essa a ideia cristã. Não é esse o objetivo, a vertente que foi nos passada por Jesus através dos apóstolos. E nós temos sobre essa questão uma menção muito interessante do nosso queridíssimo e saudoso irmão Herculano Pires, na obra
Agonia das Religiões. O capítulo é o 8º e ele faz bem no final do capítulo, ele faz algumas considerações sobre a profecia de Jesus a respeito da religião em espírito e verdade. Este momento, acho que todos vocês conhecem, é aquele colóquio, aquela conversa entre Jesus e a mulher samaritana. E ela está muito desgostosa, a mulher samaritana está muito descrente das coisas religiosas, exatamente por toda aquela divisão no seio dos hebreus, né? Todas aquelas vertentes que nós encontramos, inclusive, a designação e a explicação de todas elas na introdução do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então ela descrê da religião. E Jesus chega a ela e diz, mas nós ainda viveremos a verdadeira religião em espírito e verdade, onde o coletivo dominará, né? Onde não haverá as personalidades, né? Onde não serão necessários os templos. E por isso Herculano Pires denomina o seu livro Agonia das Religiões, porque as religiões de fato agonizam. Haverá um tempo, e muito próximo, creio eu, talvez não vejamos isto, mas os nossos filhos, os nossos netos verão a religião sendo consubstanciada, o altar da religião sendo consubstanciado no íntimo das criaturas. O meu altar é o meu íntimo. O meu dogma, a minha doutrina é Deus. É mais ou menos isso. O significado, é esse o significado da religião em espírito e verdade. E é por isso que nós, nos nossos atendimentos lá, nós sempre dizemos o seguinte, que nós temos que nos preparar para que sejamos os nossos médicos e os nossos médiuns. Porque os templos de pedra desaparecerão. Porque os grandes condutores, né, as figuras exponenciais da religião desaparecerão. Haverá o templo individual congregado com toda a coletividade que realiza a religião em si. Entendem isso? Então é um processo individual a partir do eu, mas que se relaciona, que se combina e que se formaliza na coletividade. Diante deste alerta, diante desta menção da necessidade de termos humildade, de perdermos esse personalismo tão constante em nós, Emmanuel pega esses elementos e nos faz essa indagação nesse capítulo 3, Examina-te, que é um título bastante sugestivo, né? Reflita sobre si mesmo, né? Observa a você mesmo, e ele nos pergunta qual é o movel dos seus atos, né? O que está por trás dos seus projetos, né? O que fundamenta os seus pensamentos. E ele faz essa indagação para que nós respondamos com absoluta clareza. O que nos faz movimentar em face do outro ou dos outros, né? O que tem por trás dos nossos movimentos? Então ele nos convoca à reflexão, ao autoexame. Veja o que você anda fazendo nos diversos seios, nos diversos círculos aos quais você pertence. E perquira e indague de você. O que me moveu a fazer isso? O que me moveu a apresentar esse projeto? Ou a dar essa opinião? Ou a conclamar determinadas criaturas a essa ideia? O que está por trás disso de verdade? É uma necessidade de ser? É uma necessidade de crescer? É uma necessidade de me formatar como um ser crístico? É algo que é vertical? Ou, ao contrário, é uma necessidade de parecer ser? Eu preciso parecer ser simpático, agradável, inteligente. Eu preciso ser, ou melhor, eu preciso parecer ser articulador, organizador, compreensivo.
Nós temos que examinar as nossas condutas nesses nossos círculos, incluindo os círculos mais amplos, esses em que nós nos colocamos e que denominamos redes sociais. Então, não só no comportamento indivíduo a indivíduo precisamos nos examinar, mas também e, sobretudo, o nosso comportamento nas tais redes sociais. O que nós fazemos? E com que finalidade? Qual a finalidade na publicação desta foto? Por que este comentário? Por que eu estabeleço um embate com aquele ou com aquela? São questionamentos que nós precisamos ter diariamente, porque isso tem a ver com orgulho e humildade. Isso tem a ver com virtude. Isso tem a ver com um controle, ou melhor, autocontrole das nossas necessidades mais densas, mais grotescas, de supremacia. E é isso que Emmanuel nos indaga. Quando você age numa ação para determinar um crescimento, uma qualidade, ou você age por supremacia, ou você age por orgulho. E esse questionamento tem que estar presente em todos os nossos atos, inclusive nesses que nós praticamos nas famigeradas redes sociais. Vejam vocês que estas redes, que hoje têm um alcance que nos dá praticamente uma condição de celebridade, porque aquilo que falamos, aquilo que publicamos, normalmente é visto por muitas pessoas. Nós somos quase que subartistas atuando no mundo contemporâneo, e muitos se sentem assim mesmo. Muitos ainda sem condições ou sem o devido atentamento de distinguir, atuam desta forma. Como se as suas vidas fossem a coisa mais importante. Como se os atos praticados em suas vidas tivessem toda uma aura de curiosidade. E aí é preciso perguntar se isto é de fato algo que verticaliza ou que horizontaliza. Se isto não responde a necessidades de orgulho, de vaidade, de vanglória, eu preciso mostrar, eu preciso parecer ser, ou se de fato a minha publicação, a minha manifestação, a minha interação tem um caráter pedagógico, tem um caráter colaborativo. É preciso perguntar isso com bastante firmeza e é preciso responder isso com bastante lealdade. Porque à medida em que nós entendamos o nosso papel em relação a nós mesmos, o crivo que nós podemos exercer em relação a todas essas deficiências que nós guardamos, isso assume para nós um papel de redenção profunda. Quando nós começamos a colocar atenção nesses nossos deslizes, nessas nossas necessidades de varejo, nessas nossas necessidades mais baixas, nós conseguimos nos ver de uma forma mais completa, mais tridimensional. E não há outra forma de crescermos, de nos auto-iluminarmos, senão passando por esse crivo, realizando em nós mesmos este crivo. Não existe outra forma. É um processo eu comigo mesmo, você com você mesmo. Não existem intervenções. E quanto mais rápido nós nos esforçarmos para a realização desse projeto, tanto mais rápido nós conseguiremos colher em nossos caminhos as serenidades, sabe? O caminho sem sobressaltos, o caminho sem
estas grandes tempestades que por vezes nos assolam, dos mais variados naipes, dos mais variados tipos, essas tempestades que passam pelos nossos caminhos e que abalam as nossas estruturas. Isso tudo decorre exatamente pela nossa falta de exercício do crivo necessário sobre como eu ando me comportando, como eu ando me realizando, o que eu ando fazendo e o que está por trás do que eu ando fazendo. São essas perguntas que precisam ser respondidas e que, à medida em que sejam respondidas de forma sincera, honesta, correta, nós conosco mesmo, nós começamos a traçar um caminho de reforma, um caminho de autorrevolução, visando exatamente estabelecer o afastamento destas tempestades que ainda nos assolam as estruturas. Objetivamente, o convite de Emmanuel nesta obra é para que nós acrisolemos, para que nós trabalhemos a virtude em nós, para que nós, afastando esse espírito de supremacia, essa necessidade de ser mais, ao invés de, ao contrário, começarmos a trabalhar, ser mais para nós mesmos, mas ser menos nas aparições, este convite que Emmanuel nos faz, ele tem uma advertência muito oportuna, muito correta e muito própria, que será lida agora, é o capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O item é o 8, chamado a virtude. E assim nós vamos encerrando a nossa exposição, lendo esse pequeno trecho. Diz o seguinte: não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Guardemos este alerta nas circunstâncias das nossas vidas. Saibamos agir com modéstia e com humildade. E quando sentirmos os ventos inapropriados nos empurrando para a supremacia sobre o outro, nos contenhamos. Saibamos entender que o processo é coletivo, que por mais que saibamos e que por mais que sejamos, é importante guardar em nossas almas, no imo das nossas almas, que o Cristo nos sugeriu. Tenhamos espírito coletivo na religião da verdade. E que Paulo arrematou, dizendo-nos para que não tenhamos espírito de supremacia, de dominação. Sejamos humildes em benefício da causa cristã. Eis o nosso grande desafio. Eis a nossa grande vitória. Fiquem com Deus.